Ó, só voltando aqui, ó, Bitcoinheiros no podcast de novo, só lembrando o podcast aqui, em todos esses apps aqui, ó, você pode entrar em qualquer app desses aqui, se você tiver aí, que você escuta, tamo aí, só buscar Bitcoinheiros. Aliás, acho que, estando nesses aqui, acho que tá em tudo quanto é app, né? Não, qualquer app, pode buscar Bitcoinheiros, podcast, é nóis. Legal, pessoal. Vocês viram que teve uma mensagem que chegou no nosso podcast, e aí teve uma pergunta lá que foi a seguinte: qual, na opinião dos bitcoinheiros aqui, qual o impacto do Bitcoin na economia brasileira nos próximos anos? Becas, diga lá. Ia dizer que a pergunta eu acho que é interessante obviamente ninguém consegue prever, não é? Mas dá para fazer um exercício de especulação. Eu acho que o Bitcoin já está tendo um impacto de uma certa forma e vai se dividir muito nas fases que se seguem, não é? A fase de hoje é impacto marginal, muito mais em quem o usa. Né? Na economia agregada, eu acho que ainda tem um impacto completamente negligenciável, quer dizer, os números não devem aparecer em lado nenhum, mas quem usa já consegue fazer determinadas coisas mais eficientes. Por exemplo, se você quer fazer uma conversão de moeda, fiat para fiat, se você usar Bitcoin no meio, é muito mais eficiente. Então você consegue pegar dinheiro dos Estados Unidos, trazer para o Brasil, do Brasil para a Europa, de uma forma simples, prática, rápida e segura. Isso já hoje, já funciona. Né? Você consegue hoje já, e tivemos aí um caso famoso no Brasil, deixar parte do património meio que protegido. Né? O caso do Fraga, por exemplo. Né? Então, isso já são impactos reais, grandes para o indivíduo, não no agregado da economia, o próprio market cap do Bitcoin não permite, mas para quem usa, sim, tem muito impacto, né? Nomeadamente para essas duas coisas. Eu acho que o impacto na economia vai só começar a sentir-se à medida que a dimensão total do valor de Bitcoin em fiat aumentar significativamente, e isso ainda vai demorar um pouquinho, mas muito provavelmente vai ser exponencial, ou seja, quando se começar a sentir, de repente vai ser arrasador, não é? Vai ser um tsunami que vai mudar muitas coisas na nossa vida e nenhum de nós, os quatro, sabe exatamente como isso se processará. Vai pôr em causa muitas coisas, vai pôr em causa a arrecadação dos Estados, com isso vai pôr em causa a própria existência dos Estados, em que formato. Eu não sou dos que querem o fim dos Estados, ao contrário de alguns dos meus amigos bitcoinheiros, mas isto é uma das maiores ameaças, não é? Então a mudança vai ser revolucionária, precisamente porque vai ter um impacto enorme. A arrecadação fiscal, tudo vai passar meio que a economia informal vai voltar a dominar, como no passado, vai proteger o património das pessoas contra quase tudo, inclusive os próprios herdeiros, por exemplo, parceiros de negócio, vai mudar as relações em caso de divórcios, em caso de partilhas, enfim, vai ser num certo aspecto até caótico, não sei muito bem o balanço de tudo isso, mas vai trazer eficiência, portanto, do ponto de vista económico puro, vai trazer uma eficiência brutal, desintermediação quase total das transações comerciais e vai também representar uma alteração gigante na função dos bancos, que são uma parte importante da nossa sociedade. Acho que o Dov quer falar, não sei se ele está levantando a mão, mas eu queria falar uma coisinha também. Fala aí, ela. Eu queria só falar que eu acabei lendo esses dias um monte de coisas sobre a relação stock to flow do Bitcoin, e algumas pessoas aí que têm uma visão macroeconômica mais sólida acabam chegando à conclusão de que após o halving de 2024, que não é se agora do ano que vem, é o seguinte, o Bitcoin ele vai atingir um nível de escassez tão grande que ninguém sabe exatamente qual impacto que isso vai ter na economia.
Por quê? Porque ele acaba realizando um ataque especulativo, né? E ninguém sabe qual vai ser o tamanho desse ataque especulativo, porque a gente vai chegar num nível de stock to flow mais alto do que qualquer ativo que já existiu em consenso entre os homens. Então, Quer enfim, falar um pouquinho desse índice? o stock to flow nada mais é do que a proporção entre o estoque guardado de um ativo e o quanto ele tem negociado no mercado. Então, é mais ou menos um indicativo de escassez de um ativo específico, né? E, enfim, a gente está num stock to flow hoje bem parecido com o da prata, né? E no próximo halving em 2020, daqui a uns 400 dias mais ou menos, a gente vai chegar no stock to flow bem próximo ao do ouro. Então, a gente vai chegar aí numa competição quase perfeita com o ouro e que só vai piorar para o ouro, enfim, ou para qualquer outra coisa, porque o tempo não para. Depois a gente explica isso num outro call mais direcionado, mas só para tentar mostrar como essa mudança no stock to flow vai criar aí um impacto na economia que ninguém sabe exatamente como é que vai se desenrolar. Não tem como prever que tipo de impacto vai ter, né? É muito difícil, porque seria como querer prever que tipo de impacto que a criação da internet teria na sociedade. É impossível prever. A gente imagina que vai ter um impacto grande, não só na economia, mas a gente falou isso um pouco no vídeo Bitcoin e Religião, né? Não só na economia, mas na cultura das pessoas, na cultura da sociedade, na forma como as pessoas interagem, na forma como a economia vai funcionar, nos valores da sociedade. Isso pode mudar radicalmente até esse nível de comportamento da sociedade, não só a economia em si, né? A economia é um reflexo, é um sinal também dessa mudança. Mas acho que as mudanças vão ainda mais profundas, mudam o que eu já falei, cultura, valores, forma de se relacionar, enfim. Uma coisa aí que, voltando aí ao indivíduo e tal, e como, né, tudo vai começar do indivíduo, né? Parte do indivíduo aí, toda mudança na economia parte, né, dos indivíduos. E hoje, recentemente eu tenho na minha conta, vivo no exterior, eu tenho uma conta em dólares também, e nessa conta em dólares eu retirei uma certa quantia, eu ia viajar, e eu percebi que no extrato aí, quando eu fiz a retirada, toda a nota tava o código de série da nota listado em um recibo do que foi retirado da minha conta. Ou seja, quando a gente pensa que o cash, mesmo o cash físico, ele é fungível, né? Ele é privado, você pode estar gastando aí sem que ninguém determine a origem. Se você passou pela sua conta em algum momento aquele dinheiro, ele é totalmente rastreável hoje em dia. Ou seja, em vários pontos aí tanto do saque quanto depois quando você usar ele e a outra pessoa depositar ele, voltar sempre que volta para o sistema de controle, ele está baixo controle, está sendo, né, monitorado, rastreado, e então dá para saber através do sistema bancário hoje em dia, mesmo com cash, se não é transferência eletrônica, até com cash que você retirou de uma conta e pagou para alguém em cash, essa outra pessoa colocou esse cash na conta, o banco tem como, os bancos, né, entre eles podem se comunicar e saber exatamente qual foi né, o que você fez com aquele dinheiro. Isso me levantou, né, eu sempre achava que o cash pelo menos tinha, né, dinheiro vivo, né, tinha essa vantagem, né, de ser fungível, né, que a gente fala que o Bitcoin não é fungível e não é como o dinheiro sim, é realmente o fiat. Ainda, Não, né? não. É por isso que está falando por esse motivo que a coisa mais importante, a próxima coisa a ser implementada no Bitcoin vão ser ferramentas que deem privacidade total às transações e tipos de transações, né? Inclusive todo esse imbróglio aí do consenso sobre qual Bitcoin é o Bitcoin, dizem que, na verdade, foi só uma tentativa dessas grandes empresas de evitar que o Bitcoin se tornasse fungível. Que a partir do momento que o Segwit foi ativado, a gente tem ferramentas para tornar o Bitcoin fungível. Antes disso,
não era tão fácil assim. Então dizem Antes que disso, foi só uma cortina de fumaça para não se usar o Segwit como uma opção de tornar o Bitcoin fungível. antes disso, ele poderia ser o maior, ou seja, a gente tem, né, duas opções para o Bitcoin. Ele pode ser o maior sistema de controle aí que a gente já viu na história da humanidade. Ele pode ser o maior sistema de liberdade individual que a gente já viu na história da humanidade. Vai depender aí de cada indivíduo aí o que ele quer. Se ele quer ser gado aí, seguir sendo gado, ou se ele vai usar essa oportunidade para, né, se liberar. Fica aí, né? Esse ponto que você às vezes refere é muito importante, que é o caminho atual do Bitcoin é o da liberdade. Mas como um sistema baseado em consenso, se o consenso começar a ir na direção errada e as pessoas realmente não... Isso não é possível, Becas. Só se as pessoas abrissem mão da própria liberdade de forma voluntária. O que não seria a primeira vez, né? Eu acho que é De uma... forma voluntária eu acho difícil, porque assim, não vai ter alguém enforcing esse consenso para acontecer. O que entendeu? pode acontecer é que as duas coisas coexistam, pelo menos por um tempo, pelo menos no início, é o que na verdade já está acontecendo hoje. E quem tiver mais educado e der mais importância para a sua soberania, para a sua privacidade, para a sua liberdade de expressão, vai escolher o que a gente chama, o que é o Bitcoin hoje. E quem não está tão preocupado, quem às vezes usa uma empresa como a Coinbase, porque é mais fácil, apesar disso tirar certa privacidade, vai usar uma cripto. É muito engraçado a gente falar como se essas coisas fossem todas acontecer no futuro, mas elas já estão acontecendo hoje. Por isso que eu digo, já acontece. Não, eu sei que você falou, mas muita gente chega para mim e fala: será que o Bitcoin vai ser usado como dinheiro no futuro? Cara, você tem que ver o que você está fazendo com o Bitcoin hoje. Você tem que ver qual é o estado da fungibilidade do Bitcoin hoje, qual é o estado da economia hoje, porque o amanhã só depende do que hoje é feito, entendeu? Muita gente acha que o Bitcoin não começou ainda, só começa em algum momento no futuro, quando o mercado abraçar, enfim. Quando eu disse das vantagens para o indivíduo, é isso. Hoje já há muita gente usando para coisas bem importantes para eles próprios, né? Agora, eu queria até dar uma mensagem um pouco, ou seja, eu acho que essa visão de controle não acho que seja 100% impossível, porque pode não ser voluntário, mas semi-voluntário, ou seja, uma campanha maciça de convencimento da população meio ignorante e tal. Mas acho que, tal como a internet, e também muita gente tentou controlar a internet e ainda tenta, há quase que uma força natural para uma descentralização e falta de controle. É muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil inverter isso, muito difícil mesmo. Então, o caminho natural do Bitcoin é esse da liberdade. Só não acha que possamos dá-lo como adquirido, vai ser uma batalha permanente e cada vez com mais força. Às vezes é uma batalha e às vezes eu estava pensando aqui, às vezes é por educação, né? Porque se a gente parar de pensar em altcoin e pensar só em Bitcoin, já é assim hoje em dia. Você pode ter maximalista que só roda o seu próprio node no seu servidor e faz qualquer transação com CoinJoin e usa ferramentas enfim, que dão mais privacidade, usa Samurai Wallet. E você tem gente que tem Bitcoin e usa corretoras para fazer suas transações e que não entende ou tem preguiça ou não tem tempo de ir um pouco mais a fundo para ter esse nível de privacidade, né? Então, acho que mesmo no Bitcoin isso já é realidade hoje em dia. Não é todo mundo que usa todas as ferramentas de privacidade e, enfim, segurança do próprio Bitcoin. Já é assim. Já é assim. Já é assim. Já é assim. E já agora só um complemento. A internet, ela tem uma natureza descentralizada e por mais controle que se tente colocar nela é difícil. Mas o Bitcoin é muito mais descentralizado do que a internet em termos de arquitetura, porque para você ser um player na rede mundial de internet, eu digo infra, tipicamente você é uma empresa, tem uma certa estrutura já mais parruda.
para você ser um player na rede de infraestrutura de Bitcoin, pode ser uma pessoa física perfeitamente. Então, essas forças que existem naturais de descentralização são ainda mais potentes no caso do Bitcoin do que eram na internet. Então, acho que vai ser... A visão pessimista é mesmo muito difícil de acontecer, mas nunca é impossível. Porque a sorte da maioria das pessoas é que existe um grupo de pessoas que tá liderando essas ferramentas, né? Estou falando de mudanças no Bitcoin Core, que vão fazer com que isso seja default, com que seja padrão. Essa é a sorte. Porque se for opcional, as pessoas vão escolher o que é mais fácil, o que tiver mais conveniente. Mas eu acredito que... Fala. Não? Não sei, tem de tudo. Eu acho que tem gente criando sistemas de controle usando o Bitcoin também, como a gente vê BitLicença, blockchain.info, bitcoin.com, sei lá, todos esses, na minha opinião, sites que não estão buscando fungibilidade, né, de fato. E temos gente criando ferramentas, ou seja, o legal disso tudo é que é software, que se trata de software e existe um base layer aí, um Bitcoin que é muito difícil de mudar, esse BTC, que por isso a gente teve forks e não aconteceram outras, não conseguiram criar as mudanças, então fizeram um fork para tentar, a partir do fork, usar, colocar, né, essas suas ideologias de controle aí, de tipo centralização de poder da rede. Então a gente tem isso, né? Isso é legal. E a gente tem software que está sendo desenvolvido. A gente tem desenvolvedores aí, pessoas que estão usando o self-funding. Eu acredito muito que parte do Bitcoin, né, de uma das vantagens aí do Bitcoin é que ele tem um certo self-funding. Pessoas que estão há muito tempo no Bitcoin, que acreditavam ou seja, piamente, né, em privacidade, em liberdade de expressão na internet, o caramba, são as pessoas que estão há mais tempo no Bitcoin, que acumularam, que seguraram, que acreditaram no hodl, né, que ficaram lá. Então, agora, são as pessoas que não estão fazendo funding agora, né, que estão ajudando aí, né, a permitir com que desenvolvedores criem essas ferramentas para manter essa visão original, entre aspas, né? Não vamos entrar que justo é interessante como exato, o pessoal, justo quem está falando, né, ao máximo, a gente tem a visão do Satoshi, a gente está usando o white paper, a gente quem fala isso é o contrário, exatamente o contrário disso, ou seja, você precisa falar isso, você está, né? Se você precisa falar que o seu é o verdadeiro Bitcoin, o seu não é o verdadeiro Bitcoin. Exato, é bem nessa, assim, e quando você fala que a sua visão é a visão original, a sua visão não é a visão original. Exatamente. É bem por aí, então... Exatamente, aquela que não precisa ser dita. Nem se você for o Satoshi? Nem se você for o Satoshi. E se você disser que é o Satoshi? Se você for o Satoshi e tiver com essa visão aí, eu recomendo você fazer uma visita ao oftalmologista. Lobotomia. E se o Satoshi pirar? Pirar? O cara vai ficando mais velho. Tudo que ele pode fazer é gastar as moedas dele. Nada. Satoshi não manda nada. Satoshi tá pianinho. Satoshi não... Quando a gente falou, ele é um mito, né? É um mito. Já né? Não é... Satoshi não manda nada, mas eu rezo pra ele toda noite antes de dormir. Bendito seja. O Santoshi? Santoshi, é verdade. É interessante como no Bitcoin as coisas têm se desenvolvido diferente do que como foi com a internet, né? Porque já há é aquilo que a gente fala dos ataques, né? Que o ataque acontece uma vez e aí depois não acontece uma segunda. O ataque Oi? Começou antes do Bitcoin acontecer, né? Exato. Então, o ataque à privacidade, a vigilância e controle das pessoas já aconteceu na internet. Então, quem está criando e quem desenvolve para o Bitcoin já sabe os erros que foram cometidos e esses erros não vão ser cometidos de novo. Exato. É engraçado, o Bitcoin vem, né, o BitTorrent. É legal falar do BitTorrent porque, né, uma das bases aí, é um dos primeiros sistemas aí descentralizados de file sharing
e que foi muito combatido por um lobby aí, um lobby bem grande, um lobby muito poderoso aí dos Estados Unidos. E esse lobby não conseguiu impedir, né, que as pessoas fizessem file sharing, e até hoje não conseguem. Estão conseguindo agora, mas aí pensando, né, como a gente se acomoda. Muita gente está conseguindo isso hoje, as novas gerações, talvez não estejam mais buscando os torrents porque estão contentes com o streaming. Estão contentes pagando $20 por um serviço de streaming. Você me lembrou de uma coisa muito interessante com Eu não isso. sei como é que anda. Eu acho que diminuiu, pelo menos Tá mudando, até viu? em 2014. Em 2014, 1/3 de todo o tráfego da internet era BitTorrent. Eu acho que hoje em dia, streaming é mais que o BitTorrent, ou seja, tanto o YouTube quanto o Netflix, ou seja, todo esse tipo de streaming, conteúdo gratuito, né? User também feito por usuários, não só por uma produtora, uma empresa que te cobra um custo justo, entre aspas, baixo. Faz o paralelo disso com o maior risco para o Bitcoin, nada mais é do que um banco central justo tornar ao padrão ouro. Porque quando você melhora o sistema, deixa ele justo, aí sim você está combatendo o Bitcoin. Você não combate o Bitcoin piorando o seu sistema. Então, a mesma coisa, o BitTorrent aí está sumindo porque Netflix, por exemplo, HBO, todos esses serviços são muito mais interessantes para o usuário, enfim, ele acaba adotando por conveniência. Mesma coisa com os bancos centrais. Se eles quiserem acabar com o Bitcoin, nada mais eles têm que fazer, nada além de retornar ao padrão ouro ou criar algum padrão mais eficiente que o Bitcoin. Claro que não é possível, mas eu sei o que você vai falar, teriam de ganhar. Porque tem muita variedade hoje. Você não faz mais só eu acho que a onda está mudando, porque tudo tá bem. Voltando, tá voltando porque até pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo mesmo, talvez, sei lá, 2 anos, não sei. Se você era só Netflix. Já estava de bom tamanho. Agora você tem Netflix, Hulu, Disney, Amazon. Aí você gosta de um seriado que está na Netflix, o outro filme que está só na Amazon, o outro seriado que está só na Disney, na HBO. Você gasta $200 por mês e não assiste nada, porque você tem tanta opção que você não sabe o que ver. Não, você volta pro BitTorrent. Volta pro BitTorrent. Volta pro Pirate Bay. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, por causa disso do Bitcoin ter herdado, né, lições aprendidas, é que o Bitcoin parece quase uma invenção perfeita. Ele herda décadas e décadas de matemática e criptografia como nunca houve na história da humanidade, né? Durante o século XX foi muito desenvolvido e o Bitcoin usa muito desse conhecimento e algum deles, a parte disso, já está super testado e intocado há décadas sem que ninguém ponha em causa. Então usa uma base matemática super sólida, usa um sistema mais filosófico de posicionamento, de descentralização e de força para o cidadão, que vem de movimentos que também o antecederam, como o movimento cypherpunk e coisas do género. Portanto, tem uma parte ideológica interessante de raiz, desde o início, e depois tem todo o aprendizado de descentralização, da privacidade da própria internet, né? E dos BitTorrents e dessas coisas todas. Então, mas é curioso porque conjuga ideais rebeldes com ciência super conservadora e pesada e com tecnologia de outro tipo, mas que pode ser usada nesta situação. É engraçado nesse aspecto. Portanto, ideologia, tecnologia e ciência, tudo junto e tudo com base em aprendizado do século XX e início XXI.